Saudações e bem-vindo. A cada 1 de dezembro, o mundo celebra o Dia de Luta contra o HIV-Sida. E neste 2020, certamente, que não é exceção. É sobre a problemática de HIV-Sida em Moçambique que vamos conversar ao longo dos próximos minutos. E para esta conversa convidamos hoje o médico epidemiologista Avertino Barreto. Doutor, é bem-vindo à nossa família, Família Vida Mais. Doutora Avertino Barreto, quando se começa a falar de HIV-Sida em Moçambique, eu lembro que trabalhava de forma ativa ainda no Sistema Nacional de Saúde. Pode partilhar como é que foram estes primeiros momentos? Olha, antes de mais, muito obrigado por este momento e bom dia aos telespectadores. Ou boa noite, conforme a hora que nos acompanham. Recordar os primeiros tempos é extremamente importante como história e como veículo educativo. E digo educativo porque, infelizmente, hoje eu tenho a sensação, como muita gente, que o SIDA deixou de fazer parte de uma agenda importante no dia-a-dia das pessoas. Hoje temos o Covid, mas o SIDA é tão severo e tão importante como o Covid. Infelizmente é uma doença muito silenciosa e, por causa disso, as pessoas não sentem, não têm muitos sintomas e só em estados mais avançados é que manifestam e aí é um problema sério. Mas recordando o passado, lembro-me, estava eu ainda em Xaxai como diretor provincial de saúde, quando se iniciaram os primeiros estudos para se avaliar a seroprevalência do HIV no nosso país. Lembra-se em que ano é que isso foi? Por isso, em 1986 começou esse estudo e em 87 foi diagnosticado o primeiro indivíduo infectado pelo HIV. Lembra-se se foi um homem ou uma mulher? Foi um homem que foi infectado, estrangeiro, por acaso estrangeiro, estava aqui de férias e no âmbito da investigação fez parte do grupo que foi testado. Lembro que nessa altura o SIDA era um tabu no mundo inteiro e em Moçambique muito pior. Lembro que foi criada na altura uma comissão ao nível do Ministério da Saúde, liderada pelo Instituto Nacional de Saúde, para gerir os primeiros passos desta infecção, tentar avaliar o que é que iria ser no futuro, que estratégias Moçambique deveria ter, mas era um tabu mesmo a nível do governo. Ninguém podia falar, era secreto, o assunto era secreto, os casos eram secretos, que estavam a ser diagnosticados. Nem os médicos podiam falar? Pouca gente sabia. Passava-se palavra, mas o conhecimento era extremamente limitado. Mas conseguiu-se, ao fim de um ano, haver uma estrutura já organizada, começou-se a dar os primeiros passos para a disseminação do que era esta doença, quais os perigos, e na altura realmente era uma doença que tinha características muito desastrosas, muito debilitadas para com os doentes, e foi um início extremamente difícil. Digo eu, e realço, o tabu criou muitas situações de discriminação, muitas situações, na altura até de suicídio de alguns moçambicanos, saberem que estavam naquela situação, saberem que o emprego poderia estar em causa, os amigos afastaram-se, as namoradas afastaram-se, e eu, naquele isolamento, muitos deles não aguentaram. Mas foi um período muito grande, em que exigiu muito trabalho, muita investigação, principalmente ao nível comunitário. Como é que iríamos fazer chegar esta mensagem às pessoas, à população? Eu lembro coisas engraçadas, muitos cartazes foram feitos. Hoje ainda recordo um cartaz em que estava um homem e uma mulher de costas, para mostrar o perigo das pessoas, dos casais, deviam ter cuidado, mas que o efeito foi completamente adverso. Eu lembro uma vez em Nampula, sentei-me e houve uma pessoa que sentou-se de costas e disse: sai disso, não apanhas SIDA. Então, a imagem daquele cartaz que nós pensávamos na altura que era extremamente positiva, que deixava algo de positivo, mostrava um aspecto completamente negativo em relação à epidemiologia da doença, não é? Para as pessoas se encostarem, que se contaminavam, não é? Então, houve graves problemas na comunicação que se fazia na altura? Houve muitos problemas, porque não
era muito difícil comunicar sobre uma doença que fazia parte da vida cotidiana das pessoas. Envolvia o sexo. Só o sexo, falar de sexo, já na altura era um tabu muito grande. E dizer que esta doença apanha-se por causa do sexo e que se transmitia através do sexo, isso inibia as pessoas porque eram logo... Imediatamente as pessoas qualificavam, chamavam nomes, imediatamente. E isto dificultou muito a penetração junto de algumas comunidades, junto das pessoas, para realmente se auto-identificarem, para facilitarem, muitos deles que suspeitavam-se, mas ninguém dizia nada, não falavam, e, sem querer, iam infectando outras. Naquele período, não tem nada, não pode ser, não pode ser, eu estou bem, sinto-me bem, mas a cadeia começou de transmissão e que atingiu hoje situações grandes de alarme. Quando são conhecidos, ou quando é conhecido o primeiro caso, conheciam-se outras vias de contaminação ou só se sabia apenas da contaminação por via de sexo? Na altura, o sexo era a via única de transmissão. Depois, posteriormente, é que veio a transmissão através do sangue ou contato de sangue. E foram essas praticamente que se mantiveram. A pessoa falava na altura, e o beijo em si normal, mas se a pessoa tivesse feridas, tivesse problemas de saúde oral, naturalmente a transmissão iria ocorrer. Como tomar injeção, algumas vacinações mal pensadas? Na altura, falou bem em vacinações, nós utilizávamos muito, porque este país tinha epidemias e a cólera era uma delas, e nós utilizávamos na altura muito aquela pistola, em que punha-se uma carga para 10 doses e encostava-se no ombro, dávamos a 10 pessoas. Imediatamente essa situação teve que ser alterada e utilizar seringas e agulhas para cada doente nas campanhas de vacinação. Foi um impacto muito grande que teve a problemática do SIDA na reformulação de toda a estratégia da administração de vacinas neste país. Foi muito difícil, mas levou tempo, mas conseguimos. Corremos alguns riscos, mas conseguimos. E depois temos outro lado que é a medicina tradicional, que usa também objetos cortantes para as suas atividades, como lâminas, e não tem aquele cuidado. Esse foi um trabalho, foi um desafio, digo. Até hoje não conseguimos. Até hoje ainda temos praticantes da medicina tradicional que utilizam o processo de escarificação, apesar de dizerem que têm muitos cuidados. Nós sabemos que as condições do país, em zonas mais recônditas, é impossível manter uma certa higiene e uma certa asepsia, uma desinfecção do material que utilizam. Na altura, tentou-se, houve muito trabalho junto dos praticantes. Eles facilitou também o SIDA, a organização dos praticantes da medicina tradicional, formaram uma organização, é importante, são uma medicina complementar da medicina clássica, não podemos descurar isso. E o objetivo foi até conseguirmos ter um relacionamento bom entre a medicina clássica e a medicina tradicional. Deu-se passos muito positivos, foi um contributo grande na luta contra o SIDA, melhorou-se a atividade dos praticantes da medicina tradicional, mas não vou dizer que terminamos. Infelizmente, como eu disse no início, o abrandamento desta visibilidade que o SIDA tinha caiu muito. E eu às vezes perguntava, mas temos SIDA neste país? Ninguém fala. Na altura, todos os dias falava-se, jornais, cartazes, discussões, mas não é por causa do Covid, já antes, há uns anos, que pouco se fala deste problema. Temos Covid desde março, esta parte ainda não temos sequer um ano. Nada. Mas já há 2, 3 anos, parecia que era uma doença já controlada, tranquila, ou não existente quase, já ninguém fala. E como é que se dá a abertura para se ultrapassar o tabu que marca os primeiros momentos da descoberta de SIDA em Moçambique? Começa-se a falar já com uma certa abertura, com uma certa vontade. A grande abertura, praticamente houve um grande impulsionador para quebrarmos o tabu. E recordo-me, na altura, o primeiro-ministro, o Dr. Pascoal Mucumbi. Eu era responsável do Programa Nacional, conversamos e ele disse: a única forma de quebrarmos este tabu, garantirmos confiança, é Moçambique enverdar também pelo tratamento das doenças. Até agora
não há tratamento. Moçambique não tem nada para tratar os doentes, senão as infecções oportunistas. Mas o SIDA em si, a doença em si, não tinha. Havia muita controvérsia, é um país pobre, não tem recursos. E eu disse, podemos não ter dinheiro, não temos tudo isso, mas temos que ter dignidade, garantir a dignidade dos nossos doentes. E pediu, programa estudo, veja que alternativas temos, nós temos que começar a tratar, temos de dar uma visão, uma luz no fundo do túnel aos nossos doentes. Não é dizer, olha, estás doente, faz isto, protege os outros, usa o preservativo e depois, mas ele está doente. E este é que foi o grande passo que foi dado. Foi nessa altura, conseguiu-se que a nível do aparelho de Estado, ao nível da função pública, a Assembleia aprovasse uma norma em que havia proteção aos doentes da função pública. Começou por aí. Na altura havia proteção para os doentes com tuberculose, legalmente. Um funcionário público que tinha tuberculose tinha apoio no seu salário para melhorar a sua alimentação, alguma condição de vida. E conseguimos, nessa altura, não podíamos falar diretamente do SIDA, mas incorporou-se na lei outras doenças crónicas que podiam beneficiar exatamente daquele estatuto protetivo. E foi assim que deu uma certa confiança às pessoas. Conseguimos, com apoio muito da iniciativa Clinton, que discutiu com as farmacêuticas indianas para produzirem e a preços competitivos para os países mais pobres, pouco desenvolvidos como Moçambique, e o início do tratamento, apesar do tratamento na altura ser muito violento, começou a haver maior aderência e as pessoas começaram a sentir que, afinal, eu não vou morrer de SIDA, eu vou poder ter uma vida normal se eu tratar-me. E foi assim que muito tabu foi desaparecendo, porque as pessoas deixaram de ser infecciosas, passaram a ter uma saúde, ninguém podia reconhecer na rua, olha, aquele tem SIDA, como era na altura, e mais ou menos as pessoas foram adaptando uma nova vida na altura. Tinha que haver algumas precauções no modo de vida, na dieta, exercício, e chegamos até hoje com outro problema. É que face a este benefício de tratamento, as pessoas, muitos deles sentem-se bem, abandonam o tratamento. E hoje o nível de abandono não é baixo. Pode rondar os 20, 25% o nível de abandono, em alguns locais muito mais, com valores muito mais altos. Tudo porque é uma doença que existe tratamento para toda a vida. Se olharmos para nós mesmos, às vezes temos de tomar um antibiótico 7 dias, há de haver um dia que falhamos. Não tomamos, se é de 8 em 8 horas, há uma hora que não tomamos. No dia seguinte. Agora o indivíduo está sujeito a um tratamento por toda a vida, chega a um ponto de cansa. Psicologicamente afeta este ritmo, esta preocupação, esta responsabilidade permanente. Então, desenvolvemos ao longo do tempo uma série de mecanismos para esses indivíduos terem apoio, para não se esquecerem os padrinhos, os amigos, algum familiar na comunidade que diariamente ia visitá-lo e via se estava a tomar um medicamento ou não. Hoje melhorou, hoje já damos ao luxo de dar tratamentos para 3 meses, levar para casa, com a garantia que a maioria está a tomar, e pode-se avaliar pelo estado de saúde da população, em que o SIDA de facto hoje não é um fator marcante, mas é preocupante. Lembro-me de uma sessão da Assembleia Municipal de Maputo, que criou um espaço dedicado à problemática da HIV/SIDA, sendo que o orador foi o Dr. Oscar Monteiro, não o político. Creio que se lembra do Dr. Oscar Monteiro, creio médico. Que era o diretor do Centro de Profilaxia e Exames Médicos. Exatamente. Ele ironizava dizendo o seguinte, em jeito de advertência sobre o perigo que o HIV/SIDA representa. Dizia, olha, as mulheres com HIV/SIDA ou seropositivas são sexualmente atraentes. O alcance desta mensagem? Na altura, felizmente, já não temos entre nós esse grande educador, grande mobilizador. Deus que o tenha. Deus que o tenha. De quem eu fui aluno e muito aprendi nos primeiros passos no âmbito da saúde pública. E ele ganhou, conquistou. Conquistou porque chamou a atenção dos homens para não se iludirem. Aquela mulher bonita, bem vestida,
não vai ter problemas, de certeza. E exatamente eram essas que muitas vezes estavam mais infectadas. Então ele criou mecanismos e chegava, atingia as pessoas com essa sua inoria e conseguia de facto aproximar as pessoas, convencer as pessoas da gravidade do problema SIDA para evitar a sua transmissão a outros, as suas precauções. Ele não, era um grande malabarista da educação, num bom sentido, claro. Na opinião do Dr. Evertino Barreto, o que é que terá contribuído para uma rápida propagação de SIDA em Moçambique? Há uma condição que está subjacente a muitas das problemáticas das nossas doenças. A pobreza das pessoas exige por parte delas, ou infelizmente induz a comportamentos, e o sexo é uma coisa muito importante na vida do moçambicano, falando em Moçambique. O número de mulheres, de parceiros que cada homem tem, há zonas do país, o número de homens que cada mulher tem, porque é o sistema de matriarcado, e isto facilita o modo de vida, as dificuldades. Qualquer oportunidade que lhe dê prazer é número um, não pensa. E o sexo é algo que é vivo, muito vivo, na população, digo eu, falando de Moçambique, em Moçambique. Isto é difícil. Depois temos o álcool, as drogas, tudo isto facilita em que haja momentos em que a consciência não funciona, o perigo não é observado e agudiza ainda mais a situação. Como é que foram os primeiros passos que levaram à disseminação da mensagem de HIV/SIDA nas comunidades? Foi muito trêmulo. Mesmo nós não sabíamos como abordar este problema, como é que as pessoas iam reagir. E o grande passo foi dado em 94, se não estou em erro, quando o presidente da Organização dos Indivíduos que Viviam com HIV/SIDA publicamente deu a cara. E isto foi extremamente importante para as pessoas e foi com esta imagem, com esta atitude, que levamos um segundo passo, mas muito importante, em que se abordou a questão da sexualidade. Foi o Sr. Presidente Cissano, num dia 1 de dezembro, em Nampula, ele ter discutido com a população a problemática de sexo. E ele tem um conhecimento grande do modo de vida da população, muito maior que todos nós. Ele deu uma aula magistral à população, estava cheio de mulheres, principalmente a atenção, eu diria, era atingir as mulheres, porque eram o sexo mais vulnerável, continua, infelizmente, no nosso país, e se elas assumissem, grande parte do problema podia ser minimizado. E tivemos 2 horas ele a conversar, contar as experiências da luta armada, experiências aqui, o vício com uma cidade rica, um acesso a coisas bonitas, os seus quadros com o dinheiro, uma vida mais exuberante, tudo isto facilitou e ele chamou a atenção para estas situações e foi um marco muito importante que também galvanizou a Comissão Nacional do SIDA para poder aprofundar e avançar em aquilo que era tabu ainda para muita gente, apesar de estarmos na Comissão, mas havia muitos que tinham um certo preconceito, tinham medo, ou por problema individual, ou por um problema de conceito da situação em que se vivia. Não é? Doutor Evertino Barreto, depois tivemos um longo período em que se assistiu a uma grande resistência, não apenas no meio rural, como também no meio urbano, em alguns nichos do meio urbano. É uma resistência que muitas vezes se justifica pelos hábitos culturais que os diferentes segmentos da população moçambicana praticam. Considera que esta tendência de resistir ao reconhecimento de HIV/SIDA está vencida? Ainda não. Ainda está não. Escondida. Está mais escondida. E o que é certo é que ainda temos uma prevalência nacional muito grande, com regiões da zona, parte da zona sul e zona centro, são aquelas que continuam muito afetadas ainda, na ordem dos 12, 13%. Significa que 12 pessoas em 100
indivíduos da população estão infectados, que é um valor muito elevado, ainda hoje. Ainda há, quer queiramos, quer não, uma certa discriminação. Muito subtil agora, mas não tão aberta como havia antigamente. O tratamento também veio mascarar muito esta situação, veio dar outra confiança, só que abandonando, perdemos a segurança e a pessoa torna-se novamente efetivo. Muitos não sabem, por ignorância, não avaliam, olham para si, sintam bem, olha, até estou forte, estou a engordar, tenho uma vida normal, boa. E há momentos em que a pressão do dia a dia, de ter uma rotina, há momentos que quebra e realmente damos um passo atrás muito grande. Mas, no geral, preocupa. Como é que se reflete o elevado nível de analfabetismo em Moçambique? A taxa média de analfabetização reza mais ou menos cerca de 42%. Todavia, temos algumas regiões do país onde esta taxa quase que dispara para o dobro, por exemplo, província de Cabo Delgado e outras regiões. Como é que isto interfere na passagem da mensagem sobre HIV-Sida? Em termos de mensagem, é importante alfabetizar as pessoas. E nós sabemos que, em termos de literacia, quanto mais elevada for, menor é o problema. Mas a grande dificuldade que nós sempre tivemos foi, com as condições de analfabetismo, e é possível, nós atingirmos as pessoas. Eu dou-lhe um exemplo. Nós gastamos milhares de dólares, milhões de meticais a produzir cartazes em línguas locais. As pessoas não sabem ler. Por isso era um desperdício. Punhamos cartazes, as imagens existiam, havia uma escrita, uma explicação, mas ninguém sabia ler. Então foi inútil. Com o desenvolvimento das rádios comunitárias, houve um grande sucesso na mensagem. A linguagem era local, era uma comunicação muito mais próxima das pessoas. Aí sentimos, nos estudos de avaliação que fizemos, que o conhecimento sobre o problema era mas não era suficiente para mudar o comportamento. Uma coisa era alto nível de conhecimento, as pessoas conheciam, sabiam, mas o comportamento, a ação de educação exatamente orientado, nem sempre fomos capazes de realizá-lo da melhor maneira. E hoje não estamos muito diferentes. Infelizmente a alfabetização não cresceu nos níveis ao fim de 40 anos que devia ter crescido e continua a ser entrave não só para o SIDA, mas como grande parte de outras doenças com alto nível de infecciosidade. E como é que interfere a alteração radical dos valores morais, sobretudo na sociedade moçambicana? Esta sociedade vem de tempos em que a palavra de um ancião era determinante para o respeito por certas regras. Hoje já não. Quando alguém, um ancião no campo, dissesse, olha, isto não se faz, toda a comunidade em volta respeitava e seguia, portanto, aquilo que eram as recomendações sobre o modo de vivendo. Hoje já não, mesmo em pleno meio urbano. É uma grande dor que eu tenho, aquilo que temos observado nos últimos anos, a atitude dos mais jovens em relação aos nossos velhos, aos nossos educadores, aos nossos historiadores de uma cultura. As nossas bibliotecas vivas. Exatamente. E que ajudaram este país, esta população, estas gerações a crescerem no bom sentido. Infelizmente, com os altos níveis de pobreza, as dificuldades de vida, as calamidades que temos sofrido, inverteu-se a situação. O velho deixou de ser aquela figura importante e mais, é uma persona não grata hoje. E temos visto cenas de eliminação deste grupo, apelidando-os de vários nomes, que utilizam para justificar a incapacidade de resolverem o seu problema de pobreza. Eu há dias, por causa do Covid, estão a matar os velhos. Estão a matar os velhos e não é problema. Quer dizer, os velhos já não merecem a nossa atenção. Porque é velho, está bem. Nós jovens, olha, o Covid não faz nada a nós. E é falso. Realmente os velhos são os mais degradados fisicamente em termos de saúde.
exigem maior atenção. Naturalmente, para além de outros problemas ligados à velhice, são mais doentes e, naturalmente, o Covid atingindo, dá cabo. São mais fracos, têm grandes defesas, como nós outros, mas não vai ser por isso que vamos abandoná-los. E é esta ideia que alguns intelectuais tentam lançar para destruir esta preocupação que existe à volta do Covid. Não, o Covid é só mata os velhos, não há problema. Nós outros continuamos. Não, não podemos pensar assim. Como no SIDA, como no Covid, como em outras doenças, a nossa atenção número uma deve ser como proteger os nossos velhos. Readquirir aqueles valores da importância que o velho tem numa sociedade. Lembro-me também, nesta altura, de um episódio que ocorreu numa das zonas remotas da província de Tete. Se a memória não me falha, o governador na altura era o Dr. Ildefonso Domingos. Ele efetuou uma visita, aquelas visitas de rotina dos governadores provinciais, e abriu um capítulo para se falar para as comunidades num comício popular, para se falar um pouco de SIDA. E a primeira coisa que fez foi uma pergunta, se aquelas comunidades sabiam da existência de SIDA. E as primeiras respostas que apareceram foram tão engraçadas como isto. Levantou-se um senhor de uma certa idade e disse que sim, sabiam da existência de SIDA naquela zona. O que aconteceu foi que, de fato, o governo local recebeu e distribuíram-se entre eles, confundindo completamente com uma doação alimentar. Agora, Dr. Evertino Barreto, o fator aproximação com países vizinhos teve ou não um certo peso na propagação rápida de HIV/SIDA em Moçambique? Eu não direi que teve impacto de propagação. Moçambique teve influência dos países da região e que circundeiam as nossas fronteiras, países esses que já eram independentes há muito mais tempo, tinham uma vida organizada. O chamado grupo das trabalhadores secos estava implantado, aqui houve uma repressão muito grande, estava implantado, as pessoas tinham dinheiro, havia uma burguesia nacional negra já. E esses valores entraram, como entraram muitos outros, não é por influência ou pressão direta. Foi uma situação perfeitamente natural de desenvolvimento, fez parte do desenvolvimento. Só que não houve o acompanhamento educativo necessário para prevenir algumas situações. Era muito fácil Moçambique. Nós somos condenados por causa da Suazilândia, por causa da Zimbábue, por causa da Tanzânia. Nós fomos condenados porque não fomos capazes de educar a nossa população em devido tempo. Esse é o grande problema. E fala-se muito da mão de obra moçambicana que trabalha para a África do Sul. Há aquela alegação de que esta mão de obra é propensa, portanto, à contaminação e por via disso, quando regressa a Moçambique, também espalha a doença, ajuda a espalhar a doença. Na epidemiologia, nós estudamos as doenças e aquilo que causa as doenças. E sabemos, sempre que há destabilização social, queremos riscos adicionais. Eu dou um exemplo. Hoje, há 20 e tal anos, as pessoas sabiam, se vamos construir uma barragem, por exemplo, uma grande infraestrutura, nós vamos mobilizar trabalhadores para a construção. Ninguém mobiliza a família, mobiliza os trabalhadores. E uma pessoa, 400, 1000, 2000 pessoas, homens, vivendo completamente isolados, têm necessidades que ninguém pensou na altura. E as mulheres, também isoladas, sozinhas, têm as suas necessidades, outras necessidades económicas. Imediatamente, naquele local, se organizavam para dar apoio aos homens e beneficiarem desse apoio. Temos exemplos, quando se construiu a Ponte dos Zambells, quando construímos a estrada do Inchope até Caia, todos aqueles pontos de encontro que eram organizados para acolher os camionistas, para acolher os trabalhadores. E são coisas inevitáveis. Agora, nós é que temos a capacidade de prever essas situações e, de imediato, organizar todo um grupo, todo um sistema para dar resposta e evitar males maiores. 100% é impossível, mas evitarmos aquilo que aconteceu, não é? Nestes anos. A sociedade moçambicana registra uma certa evolução do fenómeno da HIV/SIDA e a evolução nos conduziu a um ponto em que hoje podemos afirmar que
Já não há uma única pessoa que não saiba da existência da HIV-Sida. Todavia, o nível das novas infecções continua alto. O que é que estará a determinar esta tendência, na sua opinião, doutor? Temos aqui duas situações. Eu há bocado falei da pobreza, que facilitava. Hoje temos um fenómeno que afeta o novo rico em Moçambique, como o Mia Couto diz, o novo endinheirado, porque de riqueza não tem nada, não investe, só consome com aquele dinheiro, em que é figura de atrativo. É um atrativo para a nossa juventude, que vive hoje à procura de um certo bem-estar, de uma certa luxúria. E isto facilita muito a transmissão. Ele tem o dinheiro, elas têm as suas necessidades, de quererem melhorar cada vez mais, abandonam as escolas, abandonam valores educativos dos mais velhos e o objetivo é ganhar dinheiro também, praticando desta forma, com um alvo que é rico, que lhes facilita uma boa vida, com promessas falsas, mas criou-se aqui um ambiente e nós vemos em 10 anos, olhamos para esta cidade, hoje olhamos já há 10 anos, e as pessoas estão completamente diferentes. Nós dizemos, onde é que estava esta gente toda há 10 anos? E são as mesmas, só que com hábitos completamente diferentes. E este é um cancro terrível. E nós podemos, e sabemos, toda a gente sabe o que é que se passa aí, neste mundo dos endinheirados, mas que infelizmente é muito difícil combater-se. Há alguma corrente sugerindo que o HIV-Sida tornou-se no petróleo do século XXI, por isso dificilmente esta doença pode ser erradicada, porque a sua erradicação vai implicar muitas perdas, por exemplo, para a indústria farmacêutica. O doutor partilha deste ponto de vista? Bem, eu até diria mais. Muitas das doenças, e vai acontecer hoje com o Covid, a disputa ao nível farmacêutico, ao nível da investigação, a orientação sempre é como aproveitar estas situações para ficarmos ricos, para desenvolvermos a riqueza dessas grandes multinacionais e vamos estar dependentes. Ainda hoje, se me perguntarem, vamos ter vacina, eu não sei quando é que Moçambique vai ter vacina, porque não vai ser a preço zero, vai haver custos e depois temos outro problema. Quanto mais pobre é um país, o tempo até receber, ser beneficiado é muito grande. Foi o que aconteceu com o SIDA. Os medicamentos já circulavam no mundo desenvolvido há anos e não havia uma forma de baixar os preços, torná-los acessíveis aos países com altos níveis de pobreza. Só muito mais tarde é que nós beneficiamos. Infelizmente, eu acho que com o Covid, apesar do escândalo sanitário que estamos a viver hoje, dificilmente nós tão rapidamente vamos ter as vacinas que necessitamos para controlar a pandemia no nosso país. Portanto, concorda com aquela visão indicando que o problema da HIV-Sida interessa a indústria farmacêutica, interessa também aqueles que ganham dinheiro investigando? Isto é como uma bola, surge um pequeno problema e ela vai rolando e vai enchendo os bolsos, não enchendo de saúde as pessoas, os bolsos. É um jogo terrível que nós vivemos. Hoje sabe-se que já existem muitos medicamentos, muitas alternativas de solução de muitos problemas de saúde do mundo, mas estão na gaveta. Não interessa pô-los no mercado, porque o dispêndio com aqueles que existem foi tão grande que ainda não amortizaram o custo. Então, vamos viver nesta ignorância em benefício das grandes multinacionais que têm o poder de gerir a nossa saúde. Portanto, doutor Evertino Barreto testemunha os primeiros momentos da emergência da HIV-Sida em Moçambique. O país terá passado ou não por algum período em que a doença foi politizada e, por via disto, isto pode ter contribuído para um certo insucesso na gestão da enfermidade? Não vou dizer que foi politizada, foi utilizada. E porquê? Nós sabíamos que
a intervenção dos políticos, a intervenção dos dirigentes do governo, a intervenção dos líderes dos vários partidos era muito importante. E no âmbito desta ação, muitos se aproveitaram do problema SIDA para as suas estratégias, para entrarem, penetrarem em grupos. E o SIDA foi, de fato, uma bola muito mal jogada na altura. Não vou dizer que foi 100% negativo, algo de positivo, porque nesta luta cada um queria ser o melhor, queria utilizar melhor, foi uma forma também de divulgação. Às vezes não da melhor forma, mas alguma mensagem ficava. Nós é que não fomos capazes de acompanhar todo este movimento. Não fomos. Em termos de sociedade, em termos de organização, em termos de saúde, da infraestrutura da saúde, nem sempre fomos capazes. Ou estávamos muito limitados por pressões políticas também. Mas faz parte do jogo. Hoje também, eventualmente, vamos viver a mesma situação. Tem interesses de solução, mas tem interesses internos entre os vários jogadores deste xadrez em Moçambique. Socorrendo-me também das mesmas correntes, este questionamento já leva já algum tempo. Sempre que se vai trabalhar para uma instituição que lida com o problema da HIV/SIDA, é sinônimo de alguma prosperidade, porque são aquelas instituições com melhores condições, mesmo a nível público. Vai daí que toda a gente, se tiver a oportunidade, prefere trabalhar para uma organização que lida com HIV/SIDA, porque lá há muito melhores condições. O que é que justifica esta concepção? Eu não direi, há duas coisas. Há as organizações que recrutam gente e neste processo prometem melhores condições do que no serviço público. Não podemos dizer que são os indivíduos infectados que vão trabalhar nessas organizações. Não é o caso. Não é o caso. Temos médicos, temos enfermeiros, temos técnicos que, com a oportunidade de poderem beneficiar de uma qualidade de vida muito melhor que o aparelho de Estado, que a função pública não consegue, abandonam. E é o que temos visto nos últimos anos. Hoje, praticamente, as organizações começaram com quadros estrangeiros e hoje são geridas por moçambicanos. Há uma transformação muito grande e vemos as pessoas hoje querem voltar para o setor público e não, já atingi um nível de vida, já posso garantir uma boa educação aos meus filhos, já posso minimizar o meu problema de transporte, já posso ter uma dieta melhorada, já posso ter uma dignidade muito acima daquilo que eu tinha quando iniciei esta minha atividade. O que é que com o tempo foi mudando no tratamento de HIV/SIDA? Quando começa, as formas de tratamento eram bastante dolorosas, mas depois a situação evolui para um período em que a pessoa já não precisa de tomar de observar, portanto, a mesma dosagem, o efeito colateral é menos severo. Quando se começou, nós tínhamos 7, 8 comprimidos que a pessoa tinha que tomar e que tinham imensos efeitos secundários. E, infelizmente, grande parte das pessoas que precisavam desse tratamento tinham muitas dificuldades em ter uma alimentação condigna. Eu lembro que na altura eu dizia, eu prefiro investir no indivíduo dando alimentos, que ele vai sobreviver muito mais do que dando medicamentos sem comida. Vai depauperar completamente o organismo, ele vai se sentir mal e vai abandonar. Daí ter surgido a ideia de associarmos a alimentação à medicação, porque só com medicação o efeito era tremendamente nefasto e as pessoas abandonavam. Os efeitos secundários eram muito fortes. Hoje, felizmente, com o desenvolvimento, os 7, 8 comprimidos reduzem-se praticamente a 2 comprimidos, em algumas situações, apesar de caros, a 1 comprimido só, que incorpora e sem os efeitos colaterais indesejáveis que tinham aqueles medicamentos. E isto também favorece a aderência, facilita muito, em vez de ter uma caixinha, contar e não falhar aqueles medicamentos. Hoje, aqui é um ou 2 por dia que tenho que tomar, o que facilita muito a aderência e, naturalmente, controlar a doença
nesses indivíduos. Mas também temos a limitação da rede sanitária. É verdade que melhorou bastante, só que a dispersão da população também não permite que grande parte das comunidades tenha um hospital por perto. Aí, mais uma vez, somos ligeiramente bafejados pela sorte. Esta dispersão também impede maus vícios. A preocupação de sobrevivência das pessoas, desde que acordam, o trabalho, em casa, doméstico, principalmente as mulheres, o trabalho na machamba. Os homens, nas zonas que imigram para as minas, é um problema. Mas aquela pressão de uma sociedade desenvolvida, das luzes, das lojas, de uma vida fausta, fácil, não atinge. Por isso, no meio rural, a infecção é muito mais baixa que nos centros urbanos. Agora, o acesso, de facto, à nossa rede sanitária ainda é muito eficiente, muito se está a fazer, mas muito falta por fazer. E, independentemente da rede, eu continuo a dizer, não faz sentido termos unidades sanitárias, nem que seja ao mais baixo nível, sem água. E nós temos. E o Covid veio a demonstrar o quão frágil é o ambiente sanitário da saúde das unidades sanitárias, para não falar das escolas, tudo o resto, que felizmente sofreu uma melhoria que vai dar outra qualidade nos próximos anos, devido às pessoas. No início de HIV-Sida, toda e qualquer mulher infectada, o bebê também sai infectado. Todavia, chega-se a uma fase em que se vence esta situação. Como é que se chega lá, este milagre? Se é que podemos chamar milagre. Nascia infectado. Havia uma percentagem que não nascia infectado, por questões genéticas da mulher, questões imunitárias das mulheres. Havia. O que nós sabíamos é que o aleitamento materno reduzia, só o aleitamento materno, reduzia em 30% a infecção da criança. Isto era importante, porque viu-se que o vírus também passava não só durante a gravidez, não só durante o parto, mas também através do aleitamento artificial, materno. Mas, continuando, nós protegíamos mesmo assim 30% das pessoas. Eram essas soluções que eu dizia na altura. Não, estamos a reduzir 30%, vamos fazer. Mas eram soluções baratas, cuja eficácia não era aquela que ajudava, de facto, a controlar o problema do SIDA. Era, para os nossos países menos desenvolvidos, sem grandes recursos económicos, era uma alternativa. Mas nós, na altura, dizíamos, não, protegemos 30%, mas fica 70%. O que fazer? E nós tínhamos que encontrar um mecanismo de cortar esta transmissão para garantir gerações livres do HIV. Felizmente, conseguiu-se, em boa parte, mas infelizmente ainda temos situações de comportamentos que não são os melhores e pessoas que, apesar de saberem que o tratamento é bom, a pressão psicológica e a exigência do dia-a-dia faz abandoná-los, o que faz regredir todo um esforço que foi feito até aquela altura. Hoje temos condições criadas em Moçambique para que a totalidade de crianças que nascem de mães seropositivas não nasçam infectadas. Não, hoje temos, essa capacidade existe. Agora, se conseguimos atingir a todas, quando digo a capacidade existe, em termos de medicamentos preventivos, orientação de um serviço que possa avaliar o estado de saúde da mãe e antes do parto poder atuar para que a criança não seja infectada, temos, para todos. Agora, não temos a capacidade de todos ir à unidade sanitária ou à unidade sanitária chegar a todos. Mas, felizmente, como eu disse, as dificuldades são de uma porção da população mínima, não é o geral da população. O que é que significa um bebê nascer infectado para o resto da sua vida? Para já, vai ficar infectado toda a vida. Vai fazer medicação para toda a vida. Hoje estuda-se mecanismos de poder haver períodos de interregno. Nós descansar daquela pressão e depois retoma. Mas também sabemos que naquele período, ao fim daquele período, se não tomar, volta tudo à estaca zero. O interregno chega a ser de quanto tempo? Pode ser 4, 6 meses. Em alguns países já há medicação que permite isso.
Doutora Avelino Barreto, olhando para o nível de investimento que foi feito para a área da HIV/SIDA a nível do mundo e de Moçambique em particular, e olhando para a quantidade e o nível de mensagens disseminadas, era impensável que ainda hoje o mundo e Moçambique em particular estivesse a falar de HIV/SIDA. Todavia, a situação prevalece com tendência para algum agravamento. O que é que falha nisto? Eu não direi agravamento. Não direi que há agravamento da situação do HIV/SIDA. Nós não conseguimos controlar 100% ainda a doença. Eventualmente, os esforços foram feitos para uma vacina até hoje. Talvez com a nova tecnologia que facilitou o rápido aparecimento de uma vacina para o Covid, que ainda não sabemos bem muitos aspectos benéficos ou maléficos desta vacina, mas foi com uma rapidez tremenda, talvez dê um impulso para que em relação ao HIV possa suceder o mesmo, e aí a tranquilidade para a saúde vai ser grande e para a solução de um problema pode ser definitivo. O doutor Avelino Barreto vislumbra um mundo sem SIDA algum dia? Não sei se terei tempo para ver, não sei. Gerações futuras? É possível, é possível. É possível, mesmo que não haja vacina, como tudo na vida, o próprio organismo faça desse vírus uma convivência normal. É o nosso organismo a responder, a nossa resposta imunitária, o modo de vida que vamos ter, tudo isto por si só talvez elimine este vírus. O organismo, as futuras gerações podem já nascer ou nascem o organismo adaptado sem problemas de maior com este vírus. E o que é que tem que mudar na sociedade para que caminhemos para um mundo sem SIDA um dia? Respeito. Número 1. Temos de ter respeito pelo próximo. A solidariedade. Moçambique perdeu esses valores. Nos primeiros anos pós-independência, qualquer desastre, havia um movimento de amor, de carinho, de apoio. E hoje, ao nosso lado, nós passa despercebido, nós desprezamos completamente, não é meu problema. Se reconquistarmos isso, vamos conseguir ter uma vida muito melhor e aquilo que chamamos de calamidade, de desastre, de problema enorme, vai ficar minimizado, porque as pessoas sabem que de imediato vão ter apoio. E chegamos a passar por uma espécie, creio que chegamos a ter um banco de solidariedade para responder a vários desafios que afetavam o país. Hoje já não, nem tão pouco. Criou-se muitos problemas porque a corrupção invadiu quem geria esses fundos e as pessoas hoje, se voltarmos, vão pôr em causa. Mas como é que vai ser gerido? Como é que é? Tiram todos os meses o meu salário, eu contribuo, mas temos que encontrar um fundo de solidariedade em que as pessoas com solidariedade, sem sentirem pressão, sem sentirem obrigação, podem ter uma obrigação moral de serem solidários para com o seu próximo. Mas criamos um fundo neste país para que tenham possibilidade de dar uma resposta rápida a estas situações novas que aparecem, imprevistas e que destabilizam a vida normal das pessoas e levam muito tempo até normalizar. E a gestão de SIDA esteve isenta, chegou a estar isenta de actos de corrupção, na sua opinião? É difícil dizer, foram muitos fundos investidos neste país. Quando falamos de corrupção, eu não falo de quem recebeu, mas de quem deu também. Isso foi sempre um problema e vai continuar a ser. Ninguém dá nada de borla. Só que há mecanismos muito sofisticados para não dar nas vistas diretamente, mas faz parte do sistema. O tempo já nos pressiona, doutora Avelino Barreto. Vamos terminar como começamos. Começou, portanto, por lamentar o facto de já não se falar tanto de HIV/SIDA em Moçambique. Na sua opinião, isto resulta de um eventual conformismo ou houve, pelo meio, algum lapso na disseminação da informação? Eu não vou dizer conformismo,
Nós temos vivido nos últimos anos uma série de catástrofes que nos desviam a nossa atenção para aquilo que é importante. E se olharmos para Moçambique, as cheias, as secas, a devastação das nossas florestas, as dívidas ocultas, a pobreza que aumenta dia a dia, impede que as pessoas consigam concentrar parte da sua atividade em problemas que existem, mas são absorvidos por este dia a dia, esta preocupação do dia a dia, que se torna prioritária, infelizmente. Mas eu penso que com o Covid, que é uma doença que vai ficar por algum tempo, que ainda não temos certezas sobre este vírus, e o dia 1 de dezembro que se aproxima, se posso dizer, olha, afinal, não temos Covid, vivemos todos, e esta, que não nos abandonou. A nossa conversa é alusiva a 1 de dezembro, Dia Mundial de Luta contra o HIV-Sida. Vamos permitir que o Dr. Avetuno Barreto dirija uma mensagem especial para aqueles que estão na nossa companhia. Olha, a grande mensagem, disse há bocado, nós vamos sofrer muitas contrariedades em termos de doenças. Nós já desafiamos o ambiente, há anos estamos a desafiar. E é tradição, ou melhor, é genético, sobrevivência de qualquer ser vivo. Cortamos esta árvore, amanhã tem folhas. Pomos química, amanhã vai crescer. Por isso, quanto mais mexemos no ambiente, mais propensos estamos a desenvolver novas doenças, a haver mutações daquelas que já temos, que se escondem, que se aldrabam e tornam-se agressivas novamente. Isto vai exigir de nós uma precaução tremenda no nosso modo de vida, na maneira como lidamos com o ambiente que nos rodeia, na maneira como alimentamos daquilo que o ambiente nos dá, porque, caso contrário, vamos ter, até ao fim, permanentemente, vamos ser agredidos por novos eventos. Não é por acaso que este aparece, não é por acaso que o SIDA aparece, e cada um desses eventos, cada vez é mais grave, cada vez é mais abrangente no mundo, não se confina só a um espaço pequeno. Nós falamos de globalização e é isto. Infelizmente, a globalização atingiu também o pouco raciocínio, a pouca atenção, a pouca responsabilidade, a pouca solidariedade das pessoas neste mundo. Médico epidemiologista Avetuno Barreto foi nosso convidado hoje neste espaço. Falamos sobre a problemática de HIV-Sida à luz das celebrações a cada 1 de dezembro do Dia Mundial de Luta contra a Sida. Fica o nosso muito obrigado por ter estado na nossa companhia. Continue ligado à família Mídia Mais, pois nós somos a sua melhor eleição.